E aí, galera, boa tarde. Hoje eu vim comentar aqui sobre o novo projeto do cartão Visa que já está por aí, propagado. E também comentar um pouco sobre o porquê disso e queria relacionar um pouco sobre um contexto bíblico. Se muitos não sabem ainda, existe um fragmento da Bíblia que fala exatamente sobre o cartão. Pode ser ou sobre o cartão ou sobre algo que vai acontecer ainda, que muita gente pode estar usando ou ainda vai usar. Trouxe aqui algumas coisas que podem ser relacionadas com o que está na Bíblia. Primeiro eu vou ler aqui um versículo e demonstrar em seguida ao vídeo. Aqui está. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 18. Só um momento, deixa o helicóptero aqui passar. Ótimo. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria é aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 66. 666. Agora olhe só o que eu vou mostrar a vocês. Ao relacionar o cartão Visa, eu vou mostrar aqui uma coisa a vocês, que é muito importante. Preste bastante atenção. Olhem isso. Vocês estão vendo que está no pulso, certo? Ok. Agora vamos ver a mensagem subliminar que eu acabei mostrando a vocês. Podemos ver que em romano, o número V, o V que está aqui, o V, significa o 5, certo? Certo. E o I, 1, 5 mais o 6. Agora vamos substituir, tirar esse S e o A e colocar assim, 2 VI. VI. Aí imagine só, qual número seria? 666. Podemos ver e também comprovar com esses fatores que eu acabei de mostrar a vocês. Distorcendo aqui o SA, que se estivesse torcido, poderia ser 666 em romano, mas só que aqui está subliminar. Para claro, as pessoas, se estivesse VI, claramente ninguém ia comprar esse cartão. E muita gente usa hoje em dia. E não é só no Visa não. Isso também está no Orocard, que também está esse caso. Isso também eu estou só comentando aqui que os senhores do mundo estão planejando isso. Não é só isso que vem por aí, não. Isso não é nem o começo. Mas é provável. Não estou aqui. Isso não é especulação, não. Mas é muito provável que daqui até o meio do ano de 2019 estaremos em cima da Terceira Guerra Mundial. Como assim, Wesley? Já está para começar? Ah, isso aí é besteira. Ok, vou mostrar aqui a carta de Albert Pike para mostrar da primeira, que ele escreveu essa carta mais ou menos durante os anos 80 de 1800. Só um momento que eu vou mostrar essa carta aqui para vocês. E o que tem relação a isso que está acontecendo.
chocante carta por Albert Pike, em 1971. Acabei errando na hora. Revela como acontecerá a Terceira Guerra Mundial. Beleza, vamos lá. Cadê? O maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871, que explica com clareza o linear o plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial. A carta Mazzini estava em exposição no Museu Britânico, ou seja, a Inglaterra, em Londres até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. A biblioteca Pleiades.net relata Giuseppe Mazzini foi um líder revolucionário italiano em meados dos anos de 1800, bem como diretor dos Illuminati. Albert Pike, figura maçônica histórica do grau 33, ou seja, ele já tinha vendido a sua alma para o... Eu não vou exclamar ele aqui. E criador da jurisdição do sul do rito de ordem escocesa. Seguem-se, aparentemente, excertos da carta mostrando como 3 guerras mundiais foram planejadas por gerações. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder de Césares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. Ou seja, aquela galera que é ateu hoje em dia, que não crê em Deus, que não tem nenhuma religião, que não acredita em nada relacionado a isso, começou a partir daqui. Antes, ainda estava apenas os vestígios de... não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Antes estava esse conflito de acreditar e dúvida. Eu não acredito ou acredito. Mas foi aqui que começou tudo sobre a relação relacionada aos ateus. Tudo começou na Primeira Guerra, como podemos ver aqui. As divergências causadas pelos agentes, que aqui está em russo, dos Illuminati, entre os impérios britânico e germânicos, ou seja, a Alemanha estava no meio também, serão utilizados para fomentar essa guerra no final da Guerra Mundial. O comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Quem tinha crença em alguma coisa, eu vou deixar aqui a minha tese que eu fiz sobre Joana d'Arc, para vocês entenderem um pouco do porquê que aconteceu isso, dessa ideia de enfraquecer as religiões. Agora a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e sionistas políticos. Essa guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e a realizada em choque até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social final. Ou seja, pessoal, na Segunda Guerra, o que a gente pode lembrar aqui é que mais ou menos 100 poderia ser de 100 a uns 5 bilhões de pessoas morreram com tudo que aconteceu.
o ataque dos Estados Unidos ao Japão de com Hiroshima e Nagasaki, entre os conflitos que houve pelo mundo todo durante esse tempo. Agora, vamos para a Terceira Guerra. Mas antes eu queria comentar aqui com vocês sobre essas ocasiões que está acontecendo entre o quê? O Estado Islâmico, que teve... Olha, podemos começar pelos ataques às Torres Gêmeas, num caso. Muita gente até hoje começa a pensar que a Terceira Guerra Mundial começou daí. Mas a Terceira Guerra Mundial, minha gente, não existe nem Primeira, nem Segunda, nem Terceira Guerra Mundial. Pois a humanidade, olhe bem, já viveu em guerra por muito e muito tempo. E essa guerra até hoje é vivenciada. Quando começou então a Primeira Guerra, a guerra então, essa que você está falando aí. Na minha opinião, a guerra começou quando as pessoas começaram a ter sentimentos. A sentir. Como assim? Quando as pessoas começaram a sentir amor, afeto, inveja, ódio e assim vai. Todo tipo de sentimento gera um conflito. Você tem um sentimento atração ou repulsão. Pode ser. Eu tenho vamos supor aqui, uma suposição. Eu amo aquela pessoa, mas aquela pessoa também me ama. E caso aquela pessoa me ame, ela também vai ter inveja quando me vê perto de alguém. Vamos ver, eu tenho essa garota que está ao meu lado, me vê perto de outra garota. Daí ela sente inveja. Daí está uma comprovação de que o ser humano só sente assim porque tem sentimentos. Então, Wesley, se no caso o ser humano não tivesse sentimentos, estariam certos? Não é bem aí. O ser humano também pode ter sentimentos, porém as pessoas não sabem controlar esses sentimentos. E por qualquer coisinha, até mesmo uma crítica, seja ofensa, seja o que for, não adianta uma pessoa ter sentimento se essas pessoas não sabem controlar tais sentimentos. Seja a raiva, seja ódio, seja amor, seja felicidade, seja alegria, seja tristeza, pode ser o que for. Olha só, vou comentar aqui a Terceira Guerra. Já se passou aqui um bom tempo que está aqui o texto, só que ainda não falei. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Ou seja, vai ser o Estado Islâmico e os globalistas que estarão em guerras durante esse período. A guerra deve ser conduzida como tal forma que o Islã, como podemos ver, houve essa aliança entre os Estados Unidos e o Islã, que seria o mundo islâmico, e o sionismo político ou Estado de Israel, que também Donald Trump, entre aspas, abrindo aspas aqui, é aliado. Ou seja, a ideia pelo que eu penso sobre Donald Trump é que ele pensa em unir esses dois estados. Só que seria meio impossível. Por quê?
porque isso seria contra a nova ordem. Isso mesmo, a nova ordem mundial. Que muitos podem ver o que... Um exemplo que a Globo está fazendo aí. Propagando o homossexualismo, a divisão de gêneros, só homem com homem apenas, mulher com mulher apenas, e assim vai. Só que entre linhas tem uma certa ideia aí, que muita gente vai me chamar de homossexual, de homofóbico por isso. Bom, vou pular isso aqui e continuar a leitura. Se destruam mutuamente, enquanto isso as outras nações, uma vez estarão mais divididas sobre esta questão, e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual, econômico completo. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas. Vocês estão vendo, certo? E vamos provocar o catarcismo social. Ou seja, entrar em conflito com a sociedade, criar um conflito na sociedade e que eles se matem. O que está acontecendo agora? Estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial e o Brasil é só o começo. No Brasil é só o começo, gente. O conflito que está entre a política e a sociedade, desde alguns anos atrás, é só o começo. Isso é só o começo da Terceira Guerra Mundial, o que está para acontecer e o que foi comprovado aqui nesse texto. Formidavelmente, que em todos seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários. Exterminará esses destruidores de civilizações e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deístas, a partir desse momento, seguirá sem bússola ou direção ansiosa por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Vocês podem ver aqui como esse texto que o Albert Pike deixou, certo? E também pode comprovar pelo que está acontecendo no Brasil e os conflitos que o mundo está tendo. Um dos fatores que o nosso amigo aqui, Romulo do canal Firmeza da Verdade, deixou também, foi sobre o que está acontecendo no mundo todo. Vou pôr aqui no canal dele para mostrar a vocês. Eu estava aqui assistindo até um tempinho atrás um dos vídeos dele. E também o que eu acho é que a galera tá muito imparcial em relação às coisas. Querem ficar acomodada, não querem fazer nada a respeito, com medo de tal coisa. Ah, Wesley, você quer que a gente morra? Por causa que
por tudo que está acontecendo agora, você quer que a gente se mate, é? Nós ficamos contra o sistema e o sistema nos mata. Cara, é isso que o sistema quer. Que você tenha medo. Ele quer alienar você. Eu não sou nem a favor nem contra, mas eu quero mostrar aqui uma coisa que acontecerá quando o Bolsonaro foi eleito. Eu sei que tem muita gente aqui que é a favor dele e que acham que ele vai ser o melhor presidente do país. Mas quero mostrar isso a vocês, na íntegra. Tudo isso, porra, uma intervenção militar. O exército. A presidência de 2018. Entenda uma coisa. Tudo isso, a crise, Lula, comunistas, Dilma, PT, Temer, tudo proposital, planejado por eles, para que ocorra uma intervenção militar. O exército não trabalha para você. A polícia não trabalha para você. A quem o exército vai obedecer? Ao sistema. A quem a polícia vai obedecer? O governo. Quem o governo vai? Tudo isso, a crise, Lula, comunistas, Dilma, PT, Temer, tudo proposital, planejado por eles, para que ocorra uma intervenção militar. O exército não trabalha para você. A polícia não trabalha para você. A quem o exército vai obedecer? Ao sistema. A quem a polícia vai obedecer? O governo. Quem o governo vai obedecer? Aos senhores do mundo que controlam tudo isso. A presidência de 2018. Entenda uma coisa. Que isso tudo só vai piorar. Só vai piorar. Não pensem que haverá uma melhora. Não pensem que em 2018 o Bolsonaro vai resolver tudo, porque não vai ser assim. Entenda comigo, tudo isso foi proposital. Todo o sistema, todo o método de controle que eles têm sobre o Brasil, sobre o mundo todo, sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, eles têm. Foi proposital. Colocar o Lula, colocaram o Lula. Depois, Dilma, parceira do Lula. PT, comunismo, tá? Fascismo. São socialistas, fascistas, comunistas. São socialistas, fascistas, comunistas, todos eles. O povo, a mídia em primeiro lugar, fez com que o povo, a própria mídia manipulou, fez com que o povo pedisse o impeachment de Dilma Rousseff, mostrando as corrupções, mostrando todos os dias, todo santo dia, de meio-dia, de manhã, de noite, à tarde, toda hora. Um escândalo da Petrobras, o escândalo não sei do que, o escândalo da Odebrecht, o escândalo de tudo, a corrupção, a lavagem de dinheiro, o roubo e não sei o que, fulano de tal, ciclano, todos eles, a mídia mostrando eles para a população ter raiva, para a população se revoltar e pedir que ela saia, fazendo assim com que o Temer assumisse. Isso é o que? A regra de 3. A regra de 3 é o seguinte: eles, em primeiro lugar, criam um problema. Eles mesmos criam um problema. Eles criaram a crise. Segundo, eles divulgam o problema na mídia, divulgam a corrupção. E terceiro, eles mesmos também apresentam a solução para a população. Qual é a solução? Agora, toda a população, a grande parte, quer Bolsonaro para presidente. Ok. Por favor, entendam o que eu vou dizer. Preste um pouco de atenção, ok?
você pense um pouco. Bolsonaro 2018. Ok. Aparentemente é a solução do Brasil. Mas só aparentemente. Por quê? Porque tudo isso foi proposital. E saindo agora Temer, que já está também arruinando ainda mais o país. Se a população escolher ou não o Bolsonaro, vai dar na mesma, né? As pessoas elas vão votar no Bolsonaro. Grande parte. Vão votar porque eles indo contra toda essa corrupção. E sim, as leis ali que ele está dizendo, as soluções que ele está apresentando para o Brasil, para a população, sim, muitas ali são corretas. São. Eu não dizendo que não são. Eu estou dizendo que ele vai ser um mau presidente se ele for colocado lá. O detalhe é que o sistema todo está fazendo com que a população queira ele. E é exatamente isso que o sistema quis desde o início. O que a Escritura diz? Em Apocalipse, que nos últimos tempos os soldados militares, caracterizados ali na Escritura como uma simbologia por gafanhotos que machucam os homens, os seres humanos, eles vão ter poder de matar grande parte da população e fazer muitas coisas ruins mesmo. Matar uns aos outros usando ali. A Escritura usa termos simbólicos para caracterizá-los. Ali na Escritura fala que eles terão aparência, rosto de homens, cabelo de mulher. Isso não é literal, isso é simbólico. A maioria do livro do Apocalipse é simbólico. E simboliza alguma coisa. Ou seja, eles não terão má aparência. Eles serão bem apresentáveis. É o exército. Gafanhotos são rápidos. O exército também. A Escritura diz que esses gafanhotos, eles terão o poder como tem o escorpião da terra de ferir o homem. A picada de um escorpião dói muito. A mesma coisa o exército, a polícia militar. Eles podem agredir ou poderão agredir a população. Não só poderão, como agora também já estão agredindo. Olha aí o vídeo da Venezuela. Olha o vídeo aí do Brasil, várias pessoas sendo agredidas, mortas, justamente porque deveria proteger a população. Ou seja, o exército não está aqui para proteger a população. Não se engane. Isso vai pegar muitos de surpresa. Essa suposta intervenção militar, que é o que todo mundo está pedindo, não vai ser bom para o Brasil. Não. Em alguns aspectos será bom. Em algumas coisas, porém, eles visam algo muito maior e superior a isso, que é o controle populacional. E o exército é o melhor candidato para isso. Ou seja, tudo isso, a crise, Lula, comunistas, Venezuela, agora a Venezuela está entrando para cá, os habitantes estão saindo de lá e estão entrando para cá. Ou seja, a população vai sofrer mais ainda. Crise, Lula, Dilma, PT, Temer, tudo proposital, planejado por eles, para que ocorra uma intervenção militar. Agora que eu vou chegar no ponto. Quem comanda o exército? Maçonaria. Maçonaria. Agora que se encaixa a carta de Albert Pike, maçom, grau 33, que é o mais alto grau na maçonaria. Vocês
sabe, né, que o grau 33 a pessoa vende a sua alma ao diabo. Foi o que eu falei, galera. Lembra do grau que Albert Pike, que eu acabei de mostrar a vocês anteriormente? Só voltar aí no vídeo e vocês verão. Eu vou deixar até aqui na íntegra a carta dele, de Albert Pike, para vocês lerem completamente. E também deixarei o canal aqui do Firmeza da Verdade na descrição do vídeo. Vou continuar aqui o vídeo. Até o grau 32 ela ainda não vendeu a alma, ela ainda não fez o pacto supremo, mas para passar para o grau 33, aí sim. Albert Pike escreveu a carta em 1871 para Giuseppe Mazzini, um agente Illuminati, contando as 3 guerras mundiais em 1871, onde nenhuma guerra ainda tinha acontecido. A maçonaria orquestrou de propósito as 3 guerras mundiais. O maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871 que explica com clareza o delinear do plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial. Giuseppe Mazzini foi um revolucionário italiano em meados dos anos 1800, bem como um agente. Ah, sim, uma observação que eu queria deixar aqui para vocês. Cada guerra, assim, uma das grandes guerras mundiais, cada uma delas que contribuiu para a evolução da humanidade, foi dividida assim: Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Secessão, Guerra disso, Guerra daquilo. Contribuiu cada uma para um único propósito. Essas grandes guerras, como vocês estudaram História e Geografia, devem ter visto que a Primeira e Segunda Guerra Mundial serviu para propósitos internacionais, como os Estados Unidos, que teve a Grande Depressão, por exemplo, fez ele se reerguer, no caso, por causa que fornecia e vendia suprimentos, armamentos, etc. para os países que estavam em guerras. E assim foi. Vou continuar aqui o vídeo. Pelos Illuminati. Albert Pike, figura maçônica histórica de grau 33, grão-mestre e criador da jurisdição do Sul, do rito de ordem escocesa. Seguem-se excertos da carta mostrando como 3 guerras mundiais foram planejadas por muitas gerações. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânicos serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque, até que iria precisar dele para o cataclismo social final. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati
os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações uma vez estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômico completo. Vamos desencadear os nihilistas e os ateus e vamos provocar um cataclismo social formidável que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários. Exterminará esses destruidores da civilização, e a multidão, desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta a partir desse momento seguirá sem bússola ou sem direção, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferir a oração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vida. Esta manifestação será o resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Carta escrita por Albert Pike em 1871, revelando que a maçonaria orquestraria, fomentaria e perpetraria as grandes 3 guerras mundiais. E a terceira vem carta aí. estava em exposição no Museu Britânico, na biblioteca em Londres, até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. E agora, se o Brasil entrar numa intervenção militar, o exército é controlado pela maçonaria. O exército não trabalha para você. A polícia não trabalha para você. Eles trabalham para o governo, para o sistema. Porque são eles que pagam. E eles pagam com o nosso dinheiro. De impostos e outras coisas. Então, a quem o exército vai obedecer? Ao sistema. A quem a polícia vai obedecer? Ao governo. Quem o governo vai obedecer? Aos senhores do mundo que controlam tudo isso. Então tente entender o que eu estou dizendo aqui. Raciocine comigo. Juntos. Junte esse quebra-cabeça. Você precisa pensar. Você precisa analisar as coisas. Por isso que eu estou tentando explicar várias coisas. Não vai caber tudo nesse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo, ok? Se Deus quiser. Mas é importante que você entenda que se o Bolsonaro assumir 2018, ele é militar. Ele vai cumprir o dever dele como presidente aqui no Brasil. Vai mudar muitas coisas. Talvez sim a corrupção em algum aspecto saia daqui. Só que é aí que está outro problema. Vai sair um problema terrível e vai entrar um problema mais terrível ainda, que é o exército na rua. Só que esse exército na rua não vai servir para proteger você. Talvez no início, como uma bela e maquiada solução, entre aspas, né, para a população pensar
que agora as coisas vão melhorar. Recomendo você assistir o filme 1984. Esse é o título do filme. Porque o exército vai, depois disso, a longo prazo, em progressão, em sucessividade, controlar a população, ter poder como juízes, de até tirar a vida de alguém. Se esse alguém da população brasileira não cumprir as ordens do sistema governamental, não obedecer às leis do Brasil, exemplo, é obrigado a tomar a vacina da dengue, da chikungunya, H1N1, Zika vírus, qualquer outro tipo de vacina, é obrigado. Vai ser obrigado no Brasil tomar vacinas. Com a desculpa de você ser um potencial risco de contaminação para os outros. Você se recusa a tomar essa vacina. Adivinha o que vai acontecer com você? Você vai ser exatamente naquele mesmo momento executado, sem piedade, sem aviso prévio, porque você é um risco para a população mundial. Você é um risco para o sistema, você é um risco de contaminação para as outras pessoas. Então, você terá que ser morto. Essas imagens já foram mostradas várias vezes pela TV paquistanesa e provocaram fúria da população. O jovem, identificado como Afsar Shah, teria entre 18 e 25 anos de idade. Ele foi entregue a um grupo de soldados de uma força paramilitar. Shah parece implorando que não atirem contra ele, mas o soldado dispara. O rapaz não resistiu e morreu mais tarde no hospital. Isso é só um exemplo. Existem muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então vai ser terrível. Muito terrível. Abram os olhos e não se deixem enganar. Então, galera, Uma professora, um aluno, como vocês viram, realmente não sou apenas eu, mas muitos. Romulo é só mais um dos canais que estavam comentando sobre isso. Que eu ando falando muito e muito durante muito tempo. Eu andei falando sobre isso para muita gente e acabei o que acabou sendo, o que acabou acontecendo, foi ignorado. E até hoje é assim. Eu falo, é a mesma coisa que você fala com a parede. Parede não fala não, sabe? Só um momento, vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto. Então, galera, continuando. Como vocês veem, eu já falei aqui sobre o cartão Visa, já falei sobre a questão do Rômulo, já falei sobre a questão do Orocard, sobre a questão da besta também já falei. Então, por favor, eu vou deixar aqui o livro inteiro do Apocalipse para você pegarem e começarem a relacionar as questões que estão acontecendo no mundo agora e relacione, por favor, em relação ao livro do Apocalipse, porque é muito importante isso. É extremamente importante, porque o que vem por aí é grande. Não é algo como aconteceu no século XX ao século XV, não. É algo muito grande. Bom, é isso aí então. Desejo uma boa noite e até a próxima.